Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando nesta quinta-feira pra gente trazer informação aí dos playoffs da Copa Sul-Americana. O Botafogo saiu na frente contra o Patronato, né? Jogo fora de casa, o Botafogo venceu e vai trazer a vantagem aqui pro Brasil, pro próximo confronto, que será no estádio Newton Santos ou Engenhão, como queira, né? Falaremos também sobre Copa do Brasil. O Flamengo vence o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e já conhece o seu adversário, que será o Grêmio. Grêmio que venceu nos pênaltis a equipe do Bahia na noite de ontem. A gente vai falar já também do confronto que acontece nesta noite de quinta-feira entre Palmeiras e São Paulo. Tá 1-0 para o São Paulo. Tricolor paulista vai até o Allianz Parque com direito aí, né, rapaz, de empatar para passar para a próxima fase da competição. Já o Verdão tem que vencer por 2 gols de diferença para ficar aí com a vaga até a semifinal e, evidentemente, aí pegar Corinthians ou América Mineiro. A gente fala já desse confronto para você que tá ligado aí com a gente. Falaremos também sobre o Vasco que voltou ao mercado, né? Depois de contratar aí o seu técnico Ramon Dias, o Vasco está de olho no mercado e alguns jogadores que estavam já descartados as negociações, volta à pauta do Vasco da Gama. Essas e mais notícias agora no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Mas antes disso, deixa o seu like aí, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Também comente, né? Tem um espacinho aqui de comentários para você comentar aí sobre os nossos assuntos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e não se esqueça de acionar aí o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. 2 recados para vocês e a gente volta para a gente trazer aí muita informação. Segura aí! Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta agora em definitivo para a gente trazer notícia, trazer informação para você que está ligado com a gente. A gente já começa falando de Vasco da Gama. Vasco retoma contatos e tem interesse no uruguaio Franco Fagundes, né, Cristiano? Pois é, alvo do Vasco no início do ano, Franco Fagundes voltou à pauta do Cruz Maltino. O clube tem interesse no meia do Nacional do Uruguai, que vai completar 23 anos na próxima semana. Os primeiros contatos já foram feitos. Não é uma negociação simples.
O Vasco gostaria de contar com Fagundes por empréstimo, com obrigação de compra de acordo com metas estabelecidas no início do ano. No entanto, o Nacional só aceitou vendê-lo e pediu alto valor, né, rapaz, pelo meia uruguaio. Fagundes, no entanto, não vem tendo o mesmo destaque da temporada passada. O Nacional também não conseguiu vendê-lo como imaginava. Daí a possibilidade de a negociação se desenrolar de uma forma positiva para o Vasco neste momento. Um complicador a mais é o fato de o Vasco ainda ter pendência com o Nacional por conta da compra de Pumita no início do ano por 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais na moeda atual, né? O clube uruguaio, inclusive, cogitou denunciar o Vasco à FIFA pela dívida. Fagundes é o meia armador, que também pode jogar como segundo atacante, e seria uma opção para a camisa 10, uma vez que o Vasco ainda não conseguiu avançar nas negociações com Lanzini e também Rodrigo Salazar. Fagundes foi um dos protagonistas do Nacional do Uruguai na temporada passada, com 12 gols em 41 jogos. Em 2023, ele tem 1 gol e 23 partidas. Até o momento, o Vasco anunciou as contratações de Maicon, Serginho e também o Gary Medel. O clube também abriu conversas com o atacante argentino Lucas Prato, que rescindiu com o Vélez na semana passada. É o Vasco da Gama, né, rapaz? Com a chegada agora do Ramon Dias, evidentemente, agora com o técnico, se imagina, né? Se imagina que o time do Vasco da Gama vai voltar com força no mercado, porque precisa realmente de contratações, né? Flamengo anuncia a rescisão de contrato com o Vidal, né, rapaz? Com o Vidal, rapaz. Pois é. O Arturo Vidal não faz parte mais dos planos do Mengão. O Flamengo anunciou na manhã desta quinta-feira a rescisão de contrato com o volante Arturo Vidal. O chileno tinha vínculo com o clube até o fim do ano e entrou em acordo para se transferir para o Atlético Paranaense. O jogador se despediu de companheiros e também da equipe e de funcionários do antigo clube nos últimos dias e recebeu carinho. Ele viajou na última quarta-feira para Curitiba, mesmo dia e local em que o Fla eliminou o Furacão nas quartas de final da Copa do Brasil com uma vitória por 2-0. Pois é, clube economiza então 5 milhões de reais com essa liberação aí do Vidal. Vidal perdeu espaço no Flamengo e a saída foi importante para abrir caminho no elenco e na folha salarial para os reforços. Alan, volante, já chegou e a diretoria busca outros nomes para o meio de campo. O clube projeta aí economia de 5 milhões de reais com um acordo com o chileno. Pois é, para que o contrato fosse encerrado de imediato e Vidal pudesse se transferir sem custos para o Atlético Paranaense, Flamengo e os empresários chegaram a um acordo de pagamento de 1,6 milhão em parcela única para o atleta no ato da saída. Entre salários, direitos de imagem, encargos e pequenos custos, o Flamengo teria de pagar 7 milhões a Vidal, caso o contrato entre as partes fosse cumprido até dezembro. Foi uma boa para ambas as partes, né, gente? Foi uma boa aí. Vidal, torcedor vinha pegando no pé, realmente não vinha demonstrando um bom futebol. Quando entrava, o time do Flamengo parece que perdia o rumo, né, ali das jogadas. E evidentemente que bom para o Vidal que apareceu aí um time, né, querendo contar com o futebol do mesmo. E para o Flamengo, então, uma economia de 5 milhões de reais, meu amigo. É o torcedor falando assim, muito obrigado, Vidal. Dele Alli revela envolvimento com tráfico e ter sido vítima de abuso quando criança. Uma entrevista sincera do meia Dele Alli, do Everton, da Inglaterra, causou comoção no futebol inglês, com o jogador revelando que já foi abusado na infância, foi usuário de drogas e até mesmo se envolveu com o tráfico antes de ser adotado aos 12 anos.
No papo com o canal do ex-jogador Gary Neville, Dele Alli contou histórias de uma dura infância, revelou ter ficado viciado em remédios para dormir, recentemente deixou o comentarista emocionado. Aos 7 anos comecei a fumar e aos 8 comecei a traficar. Uma pessoa mais velha me disse que eles, no caso a polícia, não paravam uma criança de bicicleta. Então eu andava com minha bola de futebol e por baixo eu carregava a droga. Ali revelou que sua mãe era alcoólatra e que foi abusada aos 6 anos por um amigo dela que frequentava sua casa. O drama na infância permaneceu, inclusive, com uma ameaça de morte aos 11 anos, com um homem que tentou enforcá-lo, até que a vida do futuro jogador mudou quando foi adotado. Aos 12 anos, me adotaram. Foi uma família incrível e eu não poderia ter pedido pessoas melhores para fazer o que fizeram por mim, relatou. Internação para tratar vício em remédios. O drama do inglês, entretanto, não permaneceu apenas no passado. Considerado uma das joias do futebol inglês, ao aparecer no Tottenham, Dele Alli não alcançou o sucesso esperado e revelou que, recentemente, pensou em se aposentar com apenas 24 anos. Em uma manhã, me levantei e teria que treinar. Lembro que me olhei no espelho e perguntei se poderia me aposentar. Com 24 anos, fazendo o que gostava. Para mim, foi desesperador. Sempre fui eu contra eu mesmo em tudo. Estava preso em um ciclo ruim e em coisas que estavam me fazendo muito mal. Rapaz, mais uma história, na verdade, de um jogador que passou por muitas coisas difíceis, E isso, gente, isso se aplica também muito aqui ao futebol brasileiro. Você imagina um país como a Inglaterra, que é um país de primeiro mundo, Esse tipo de coisa acontece. Você imagina aqui no nosso país, que é um país desleal pra caramba, onde as pessoas só olham, as pessoas que eu digo, a maioria, só olham pro próprio umbigo. Vem uma pessoa ali passando fome, são poucas que ajudam, Então é complicado. Manchester City é clube que mais recebeu dinheiro da FIFA por atletas usados na Copa do Mundo de 2022. A FIFA divulgou nesta quinta-feira a forma como recompensou o clube que cederam jogadores para a Copa do Mundo no Catar no fim do ano passado. O Manchester City foi a equipe que mais recebeu dinheiro pelos atletas que atuaram na competição, chegando a 4,59 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais, à frente do Barcelona, que recebeu 4,54 milhões de dólares, 21,7 milhões de reais. No Brasil, o Flamengo foi quem teve a maior fatia, 883,3 milhões de dólares, cerca de 4,23 milhões de reais. E as curiosidades aí, rapaz? Curiosidades do nosso futebol. Antes da gente falar aqui de Copa do Mundo, Copa do Mundo, Renato Gaúcho revela a ligação de Luan e retomará a conversa com direção do Grêmio sobre retorno. Passadas as quartas de final da Copa do Brasil e com classificação, o Grêmio terá 10 dias sem jogos. Neste período, o departamento de futebol quer avançar na busca por reforços. Um dos assuntos é Luan. O técnico Renato Gaúcho revelou uma ligação do jogador e deve conversar com os dirigentes gremistas para definir os próximos passos. Na semana passada, o treinador falou pela primeira vez no interesse em trazer de volta o Rei da América de 2017. Após a classificação nos pênaltis diante do Bahia, o técnico reafirmou o interesse no atleta, mas também disse que o assunto vai ser discutido internamente nos próximos dias. O Luan me ligou na sexta-feira. Vou trocar uma ideia com o Antônio, que é o vice de futebol do Grêmio, com o Alberto, no caso o Alberto Guerra, o presidente, e com o Luiz, o executivo. Eu só opino. Estávamos com esses 2 jogos importantes. Amanhã vamos voltar a conversar. Falei lá atrás que é muito
muita calma nessas horas. Sempre temos 3 ou 4 pessoas que opinam. Eu estava ligado nesses 2 jogos. Agora o assunto vai voltar à tona e vamos trocar ideias, contou o treinador. Antes do jogo contra o Botafogo no dia 7, o técnico falou pela primeira vez sobre o desejo de recontratar o jogador para o Grêmio. No entanto, destacou que iria lidar com esse assunto após os jogos contra Botafogo e Bahia. A partir desta quarta-feira, essa será uma pauta no CT Luiz Carvalho. Apesar de Renato querer um meio atacante, pelas palavras do comandante, ainda é preciso tratar com o restante dos profissionais outras definições. A janela de transferências fecha para novos registros de atletas no início de agosto. Portanto, o clube tem cerca de 2 semanas para buscar reforços. Por conta aí do adiamento do jogo contra o Corinthians, que seria neste fim de semana, o Grêmio terá, na verdade, aí uma pausa de 10 dias sem entrar em campo. Aí eu pergunto para você, meu amigo torcedor do Grêmio, seria uma boa trazer o Luan, rapaz? Luan que não joga já tem bastante tempo, né? Luan não joga uma partida, tá lá treinando em separado no Corinthians. Foi agredido recentemente aí num motel, né? Por torcedores de organizadas do Corinthians. Certamente vocês devem ter acompanhado aí. Mas a pergunta é a seguinte: será que o Renato Gaúcho, conseguindo convencer a direção do Grêmio a recontratar o Luan vai corresponder toda essa expectativa no Grêmio? Ele foi pro Corinthians e não jogou. O Corinthians emprestou ele pro Santos e ele não conseguiu jogar também. Que mágica que o Renato Gaúcho vai fazer para que o Luan volte a jogar futebol novamente? Segundo o próprio Renato Gaúcho, o jogador precisa de carinho, precisa de puxão de orelha, mas precisa também ser ouvido. Que ele consegue fazer o Luan voltar a jogar bola. E só com ele que o Luan voltou a jogar bola. Será, rapaz? Vamos aguardar para ver, né? Antes da gente falar de Copa do Brasil, vamos falar de Copa Sul-Americana, né, rapaz? Copa Sul-Americana, o Botafogo venceu o Patronato fora de casa ontem por 2-0. Botafogo que joga na semana que vem agora lá no seu Engenhão para definir a classificação para as oitavas de final da Sula. Pois é, o jogo acontece então na próxima quarta-feira às 19 horas no horário de Brasília. E a gente, claro, imagina que o Botafogo vai passar, porque foi 2-0 fora de casa contra o Patronato, time muito fraco. O Botafogo até poupou alguns dos seus jogadores, né? E mesmo assim ganhou de 2-0, pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim o Botafogo passa. Outro jogo que aconteceu na noite de ontem, um pouco mais tarde, às 9 horas da noite, foi o Sporting Cristal que recebeu o Emelec. E o Emelec surpreendeu, rapaz. Venceu por 1-0 e agora joga na próxima quarta-feira por um empate para se classificar para a próxima fase da competição. Hoje, mais conhecida como quinta-feira, teremos Nublense e Audax Italiano, jogo de ida. Já tivemos Independiente Medellín perdendo em casa ontem para o São Lourenço por 1-0. O Barcelona de Guayaquil venceu o Estudiantes por 2-1, isso na terça-feira. Na terça também o Corinthians venceu o Universitário por 1-0. Hoje teremos ainda o Libertad contra a equipe do Tigre às 21 horas, às 9 horas da noite. Tivemos também na terça o Colo-Colo ganhando do América Mineiro por 2-1. América joga na próxima terça-feira, né? Em casa, lá no seu Independência, para pelo menos vencer aí pelo placar mínimo e levar para as penalidades. Vencendo por 2 gols de diferença, aí o time brasileiro se classifica para a próxima fase, ou seja, para as oitavas de final, né? Da competição mais importante aí do nosso... a segunda mais importante, né? Do nosso continente. Do nosso continente. Falar um pouco aqui de Copa do Brasil antes de falar dos jogos que aconteceram ontem e também do jogo que acontece hoje entre Palmeiras e São Paulo. Semifinais da Copa do Brasil 2023, datas dos jogos já estão definidas. As semifinais da Copa do Brasil 2023 estavam marcadas inicialmente pela CBF para as semanas
dos dias 9 e 16 de agosto. Até o momento, 2 times garantiram a classificação e vão se enfrentar nesta fase, que é o Flamengo, né? Que é o Flamengo e também o Grêmio. As datas, porém, conflitam com as oitavas de final da Libertadores, que o Flamengo ainda disputa. A partida de volta contra o Olímpia está marcada para o dia 10 de agosto. A CBF ainda não se pronunciou sobre novas datas das semifinais da Copa do Brasil. O próximo confronto das semifinais da Copa do Brasil será definido entre os vencedores dos duelos entre Corinthians e América Mineiro e São Paulo e Palmeiras. Pois é, gente, então vamos esperar para ver, né, rapaz? Porque, no caso aqui, o Flamengo jogaria dia 9. Só que o Flamengo dia 10 tem um confronto pela Libertadores da América. E aí, CBF? Se vire! Não é comigo não, se vire aí. Falar do confronto entre Palmeiras e a equipe do São Paulo já, mas vamos falar aqui dos confrontos que já aconteceram, né? O Corinthians com o América Mineiro joga no sábado, né? Pra gente conhecer aí o último semifinalista dessa Copa do Brasil. Sábado, às 16h30, no horário de Brasília. Ué, Cristiano, mas sábado não vai ter Campeonato Brasileiro? Vai sim. Vai ter só um jogo, né? Às 9 horas da noite. O Botafogo recebendo o Bragantino. Tivemos então o jogo de ida, o América Mineiro vencendo o Corinthians por 1-0. Esse jogo de volta acontece então sábado, como já disse para vocês. O Bahia recebeu a equipe do Grêmio e empataram em 1-1 no primeiro jogo. No jogo de ontem, mais conhecido como jogo da volta, tivemos um empate novamente em 1-1. E aí, marca da cal. O Bahia fez 1-0, perdeu gol, tomou sufoco, meteu bola na trave. E o Bahia acabou não saindo do 1-1 com o Grêmio. Jogo difícil, né? Mas um detalhe nesse jogo aí, que gramado é aquele? Tudo bem que choveu bastante lá no Rio Grande do Sul, mas mesmo assim, estava parecendo, gente, aqueles campos, com todo respeito, né? Aqueles campos lá da série D do Campeonato Brasileiro. Jesus Cristo, rapaz, meu Jesus, e olha que é só o Grêmio que joga lá, viu? Se fosse um estádio que nem o Maracanã, que joga Flamengo, joga Fluminense, joga Vasco, a gente até entenderia, né? Mas, sinceramente, não dá para entender, não. Os dois times empataram, então, em 1-1. Então, a decisão foi para a marca da cal. E nela, o Grêmio ganhou por 4-3 e está na semifinal. Mais uma, né? Semifinal aí. O Grêmio que é o maior vencedor ao lado do Cruzeiro, né? O maior vencedor ao lado do Cruzeiro da Copa do Brasil, né? Pois é. O Grêmio vai enfrentar agora, então, o Flamengo, né? O Flamengo que venceu os 2 jogos contra o Atlético Paranaense. Venceu de virada no Maracanã na última quarta-feira por 2-1. E ontem o Flamengo venceu por 2-0. O que chamou a atenção foi a expulsão do Gerson, né? Que vai fazer muita falta aí nesse confronto contra a equipe do Grêmio. E também o impedimento, gente. Eu sinceramente, eu não sei onde vai parar essa questão da arbitragem aqui no Brasil. Porque o VAR veio pra cá pra ajudar, né? Pra ajudar aí a deixar os erros minimamente possível. Porque não vai zerar os erros, impossível. Mesmo usando a tecnologia, você não vai conseguir zerar os erros, até porque é um ser humano que está manuseando lá a máquina, né? Então não tem como não ter um erro aqui ou outro erro ali. Mas erros dessa magnitude não dá, gente. É nítido que a linha que foi traçada no Gabriel foi traçada no braço do menino, né? Porque quando os times é prejudicado aqui e o Flamengo é favorecido, a gente fala. E a gente tem que falar mesmo. Agora, quando é prejudicado, ainda bem que né? Não, esse erro não comprometeu a classificação. Não comprometeu, mas se esse erro, se tivesse, por exemplo, 2-0 para o Atlético Paranaense, e aí tem um gol desse, tivesse 1-0 para o Atlético Paranaense, o jogo tivesse indo para os pênaltis, e aí? Né? Então assim, foi um erro que não vai ter muita repercussão, lógico, porque é o Flamengo, evidentemente, mas muito menos do que teria se o Flamengo não tivesse classificado. Se o Flamengo não tivesse classificado, nossa senhora.
ia ter uma repercussão assim gigantesca, né? Flamengo 2-0, um gol contra do Eric, do Atlético Paranaense, e um gol do Gabriel já no final do jogo. O Flamengo faz 2-0, vence os dois jogos e está na próxima fase, na semifinal. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. O Flamengo aí, então vai continuar brigando, né, pelo bi seguido aí da competição, acho que, e o Penta, né? E o Penta da Copa do Brasil. Hoje tem mais confronto pela Copa do Brasil. Hoje tem um clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo. Primeiro confronto, as duas equipes empataram. Na verdade, empataram não. São Paulo venceu por 1-0, né? Lá no Morumba, lá no Morumbi. Palmeiras e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira às 20 horas, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, o São Paulo venceu por 1-0 no Morumbi e tem a vantagem do empate para avançar à semifinal. Ao Verdão, resta vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por 2 gols ou mais, né, de vantagem para avançar no tempo normal. Quem avançar vai enfrentar o vencedor do confronto entre América Mineiro e Corinthians. O time mineiro está em vantagem por ter vencido a primeira partida por 1-0 em BH. O Palmeiras chega, de certa forma, pressionado para a partida desta noite. O Verdão não vence há 3 jogos e engatou aí uma sequência ainda pior no Brasileirão, com 4 partidas sem vitória e agora 12 pontos atrás do líder Botafogo. Por isso, a Copa do Brasil e a Conmebol Libertadores passaram a ter um peso maior na temporada, já que a disputa pelo título do Brasileiro ficou mais distante. O São Paulo terá pela frente o grande teste sob o comando de Dorival Júnior, em partida que pode mudar o patamar da temporada do clube. A equipe encara o arquirrival com uma invencibilidade de 4 partidas, com 2 importantes reforços. Luciano e o Caleri treinaram normalmente nos últimos dias e devem estar em campo nesta noite. Vai ter transmissão, esse jogo vai ser transmitido pelo Prime Video, né, gente? Prime Video que vai transmitir aí esse confronto entre Palmeiras e a equipe do São Paulo. Fala das escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa, que é o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira. Aliás, o Abel Ferreira, nos últimos treinos aí, no último treino, na verdade, né, chamou ali o Dudu para conversar, rapaz, particularmente. Dudu, vem cá, menino, conversar com você, que você é o cara aí do Palmeiras, né? Dudu que joga muita bola, né, gente? Joga bola demais. O grande mistério na escalação está em torno de Zé Rafael. Em fase final de recuperação de um estiramento no joelho, ele treinou com o elenco há alguns dias e deve ser a novidade na partida desta noite. Se Zé Rafael ainda é dúvida, o retorno de Abel Ferreira é certo. Suspenso no jogo de ida pela expulsão na fase anterior, o técnico foi julgado pelo STJD no início da semana e liberado para comandar o Palmeiras do banco de reservas. O português ainda carrega outra dívida na escalação. Dúvida, rapaz. Sem Arthur, que já defendeu o Bragantino na Copa do Brasil e não pode entrar em campo pelo Palmeiras nesta edição, Abel deve escolher entre Hendrick e Luiz Guilherme para compor o trio de ataque ao lado de Dudu e Rony. Provável escalação do Palmeiras: o Everton no gol, Mike na lateral direita, Gustavo Gomes e Luan na zaga, Piquerez na lateral esquerda. No meio, Zé Rafael ou então o Richard Rios, Gabriel Menino e o Rafael Veiga. Na frente, Dudu, Luiz Guilherme ou Hendrick e Rony. Esse o provável Palmeiras para o confronto contra o tricolor paulista, o São Paulo, do técnico Dorival Júnior. O São Paulo deve ter os reforços de Caleri e Luciano, que ficaram fora aí do compromisso do fim de semana contra o Bragantino. Os dois atacantes, protagonistas do elenco, treinaram normalmente nos últimos dias e estão em ritmo de jogo, prontos para começarem o confronto desta quinta-feira no Allianz. Por outro lado,
Alan Franco e o Pablo Maia devem ser desfalques. O zagueiro argentino permaneceu os últimos dias no Refis, em tratamento para dores na perna direita. Já o volante está em Minas Gerais, após morte do pai. São Paulo deixou o jogador à vontade para decidir se joga nesta quinta-feira ou não. Provável escalação então do tricolor paulista: tem Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e também o Caio Paulista, Mendes ou Pablo Maia, o Gabi Neves, o Wellington Rato ou então o Alisson, Rodrigo Nestor, Luciano e Caleri na frente. Esse o tricolor paulista para o confronto contra a equipe do Palmeiras. Lembro mais uma vez, São Paulo está ganhando por 1-0. Palmeiras precisa de 2 gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se conseguir o placar mínimo, né, de 1-0, 2-1, 3-2, aí a decisão vai para as penalidades máximas. É bom lembrar também que na temporada passada o São Paulo, nessa mesma fase, eliminou a equipe do Palmeiras. É isso, né, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Se gostou, já deixa aí o seu like e eu te agradeço demais por estar dando aí pra gente, né, essa força aí. E também compartilhe esse nosso vídeo com os seus grupos aí das suas redes sociais, que vai ajudar muito a gente. Se for a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal e sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui. Falando em primeira vez, né? Tá chegou, dê uma olhada, todo dia eu tô olhando lá, né? Pra ver se está aumentando o número de inscritos aqui no canal. E eu vi que aumentou, né, rapaz? Então você que está chegando aqui no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Cristiano Santos Radialista. Muito obrigado, ó. Abração, beijo no coração, obrigado aí por vocês estarem aqui. Aqui a gente, você que está chegando agora, né? A gente grava 2 vídeos aqui por dia, de segunda a sexta-feira. A gente grava 2 vídeos aqui por dia, um falando de futebol, que vai ao ar a partir do meio-dia, e o outro, às 18 horas, a gente fala de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil, as notícias do nosso cotidiano. Beleza? Abraço, beijo no coração. A gente se fala, a gente se vê às 18 horas por aqui, como diz lá no Chaves, né? Nesse mesmo canal, né? Não nessa mesma hora, mas às 18 horas a gente se vê, a gente se fala.